Eu meio que já ouvi muitas vezes que tudo tem que acontecer por um motivo. Calma aí que eu vou colocar meu óculos que eu esqueci de colocar, senão eu não enxergo, né? Uma grande fake news, porque eu nem preciso do óculos pra me enxergar. Eu já ouvi muitas vezes que tudo tem que acontecer por um motivo, sabe? Porque essa frase ela conforta a gente, né? Ela faz parecer que mesmo quando alguma coisa destrói os nossos planos, as nossas perspectivas, assim, existe uma explicação ou uma lição por trás disso tudo, esperando pela gente ali, né? Ultimamente eu comecei a pensar em outra possibilidade, sabe? E se as coisas ruins não acontecerem por motivo nenhum, tá ligado? Se elas simplesmente acontecerem e o motivo só aparece depois, porque a gente precisou fazer alguma coisa com aquilo, né? Com essa situação. Eu pensei nisso, enquanto eu pensava, eu comecei a lembrar de momentos da minha própria vida, sabe? Tipo, de quando eu quebrei a perna, de quando eu fui demitido, de pessoas que eu conheci e de caminhos que só apareceram pra mim realmente porque o caminho anterior a esse acabou sendo interrompido. Ainda não sei se isso prova que tudo acontece por um motivo, talvez possa provar alguma outra coisa. Antes de continuar, né, eu realmente preciso deixar uma coisa bem clara. Eu não quero romantizar a coisa ruim. Eu não acho que alguém precisa agradecer por ter sofrido. Às vezes uma coisa ruim, ela é apenas ruim. Ela te machuca, te atrasa, tira pessoas da sua vida, muda seus planos. Nem sempre existe uma lição bonita por trás, sabe? Só que em algumas situações, quando eu olho pra trás, eu realmente percebo que a minha vida mudou justamente a partir do momento que eu jamais teria escolhido viver, sabe? Depois de muitas merdas mesmo. Quando eu quebrei a minha perna, por exemplo, eu não tava vivendo nenhuma mega oportunidade, nem nada. Eu tinha me machucado, a minha rotina mudou porque eu não conseguia andar. Eu tava de muleta no início, então tava muito difícil me readaptar a essa nova vida. Meus planos mudaram, precisei lidar com essa situação que, obviamente, eu não queria e não acho que ninguém mereça ter uma situação como essa. Mas só que a maioria das pessoas que era como eu, quando vem alguma dor assim, alguma coisa ruim, a gente deixa de enxergar propósito. A gente só consegue enxergar o que a gente perdeu e o que a gente deixou de fazer. Ou seja, ficar cego pela raiva. Então, só que essa interrupção mudou completamente todos os lugares que eu passei ou todas as decisões que eu poderia ter, sabe? As conversas que eu tive e as pessoas que apareceram nesse meu caminho, salve TTG, que foi nesse tempo aí. Algumas pessoas que eu conheci nesse período talvez nunca tivessem entrado na minha vida se eu tivesse seguido tudo normalmente. E eu penso muito nisso, que talvez eu teria feito algum outro caminho, né? Porque a vida é feita de escolhas e, pô, isso é muito estranho, porque eu não consigo olhar para as pessoas em si e fingir que elas não foram importantes, sabe? Ao mesmo tempo que eu também não consigo dizer que eu precisava quebrar a perna para poder conhecer elas. Eu não sei se deu para poder entender esse parâmetro. Eu não sei se o acidente aconteceu por causa delas, né? Por esse propósito. O que eu sei é que depois de todas essas merdas aí, a minha trajetória se cruzou com a delas e talvez essa diferença pareça muito pequena, mas pra mim ela mudou tudo, sabe? Uma coisa é acreditar que a dor foi planejada pra poder te entregar algum presente, um gift. Outra coisa é perceber que mesmo dentro de uma situação ruim, a vida continuou acontecendo e continuou criando alguns encontros e eu não conseguia prever isso. Que também é o que acontece quando eu fui demitido. Eu era um bom funcionário, eu já trabalhava como editor de vídeo já há um tempinho. E quando eu fui demitido disso, eu fiquei muito triste, né? Porque é uma demissão, pô. Quando isso rola, nunca é positivo, né? Só se você tiver algum burnout ou alguma coisa assim que realmente vai mudar sua vida por inteiro. Mas, assim, quando você é demitido sem esperar ser demitido, pô, é um baque. É um baque. E nessa época eu não tinha segurança financeira nenhuma. Tudo isso foi junto quando eu quebrei minha perna, no caso. Então, foram muitas merdas, uma atrás da outra. Faculdade, perna, emprego. Então, tipo assim, foi um montante de bosta acontecendo um atrás do outro. Aí já vem aquilo, né? Nossa, dinheiro, que eu falei com tu que, pô, tava sem grana, eu não tinha reserva, eu só vivia pelo meu salário mesmo.
que é até um problema que eu tenho muito, que eu fico na minha zona de conforto em questão de trabalho por muito tempo. Isso é uma coisa que eu deveria mudar e que eu tenho que mudar no meu cérebro em si. Eu tenho sempre que estar numa zona de desconforto, sabe? Ultimamente eu tô muito nisso, só que às vezes eu peco, sabe? Por medo ou por indecisão. E, tipo assim, quando eu fui demitido, eu não sabia se eu ia encontrar algo melhor. Eu sei que eu sou bom. E eu só precisava procurar outra oportunidade. Talvez pior, talvez melhor, ou talvez que se igualasse. E foi literalmente essa necessidade que me colocou em movimento. É falta de vergonha na cara, realmente. Aí eu acabei buscando outra. Consegui outro trampo. Esse novo trabalho pagava melhor, tá ligado? Que é o que eu tô hoje também. Inclusive, eu tô, o salário foi pra 5 vezes mais, 6 vezes mais. Eu dei de cara com essa oportunidade por conta de uma demissão por um caminho inesperado, sabe? Que se eu não tivesse sido demitido, eu não teria procurado ele. Não teria procurado de forma alguma. E quando eu falo isso, parece que é algo muito organizado, né? Parece que eu tinha controle da minha vida em si. Perdi o emprego, procurei outro, encontrei melhor. Mas quando isso tava rolando, não tinha essa organização, não. Existia, claro, um medo, uma dúvida e uma obrigação, porque eu tinha e tenho responsabilidades em casa, né? Então, tipo assim, sempre é uma preocupação, como é a questão da grana, né? Porque tudo hoje em dia é sobre grana, sobre dinheiro. E se eu não tivesse sido mandado embora, se eu tivesse continuado naquela vaga por muito mais tempo, talvez eu estivesse confortável, mas talvez eu não percebesse que eu teria oportunidades melhores. Mas eu também não posso afirmar que a demissão aconteceu para me dar um salário maior, que o salário maior foi uma consequência do caminho que eu precisei construir depois dela. Não, tipo, não é nada como coach, sabe? É uma realidade nua e crua, Não sei se você acredita em Deus, pra mim foi Deus, ou se você acredita em sorte, foi sorte. E aí entra a coisa que mais me pega, Essas histórias provam que tudo tem que acontecer por um motivo? Ou provam que nós só somos capazes de encontrar significado depois que elas realmente acontecem? Motivo e significado não são exatamente a mesma coisa, né? Quando eu digo que uma coisa aconteceu por um motivo, parece que tudo já estava escrito, né? Parece que tudo já ia rolar, como se a perna quebrada e a demissão e cada fase ruim fosse parte de um plano de Deus, da vida, que eu ainda não conseguia ver, que estava ali escondido, que eu tinha que decifrar o pós. Mas quando eu digo que eu encontrei um significado, eu reconheço que aquilo que aconteceu a partir dali, eu precisei responder, sabe? Eu precisei me mover, eu precisei conhecer novas pessoas, eu precisei procurar outra vaga, eu precisei reconhecer oportunidades e seguir por um caminho que, tipo assim, não tava no meu mapa, que eu nem sabia que poderia ter, Eu nem sabia que eu poderia chegar nesse patamar. Eu queria, né? Sempre foi querer, né? Só que eu não sabia que eu iria chegar nesse nível. É bizarro pensar nisso, velho. Oh, vida, é bizarro. E talvez a vida não tenha colocado o sentido nessa situação, sabe? Talvez o sentido tenha sido construído pelas decisões que eu fiz, pelos encontros ou pelas possibilidades que vieram depois disso. Isso não transforma o que aconteceu em algo bom, tá ligado? Só significa que o acontecimento ruim não teve o direito de decidir sozinho como a minha história ia terminar. Mas também existe aquela parte desconfortável dessa conversa, que é quando nada de bom aparece, né? Veio algo ruim, mas cadê a coisa boa? Só vem coisa ruim, que não vem coisa boa nem fudendo. Que é quando o sofrimento não te ensina, não te fortalece, não abre portas nenhuma, só realmente fecha, sabe? Que foi o que rolou comigo depois que eu formei e depois que veio essa questão do meu joelho em si, sabe? A minha vida realmente só foi mudar depois de um terceiro ensinamento, sabe? Que foi esse de eu ser demitido, que eu precisava sempre buscar algo melhor e me arriscar mais, que era uma coisa que eu não fazia antes disso. Mas depois da minha faculdade, que isso é uma história pra um outro vídeo, foi acontecendo várias merdas e nenhuma coisa boa, sabe? Foi um carrilhão de merda mesmo, que me deu um baque gigantesco nessa época aí. Mas, enfim, sobrevivi, passei. Acho que eu não vou falar que não tem como vir coisa pior depois dessa questão da faculdade. Eu não vou deixar pro acaso, né? Pro destino escolher se tem alguma coisa pior. Não. Vamos deixar em aberto. Falar isso é até meio perigoso pra mim.
E eu acho também perigoso dizer pra alguém que tá vivendo uma fase ruim que ela precisa encontrar um lado positivo disso, né? Que é aquela frase, daquele meme até. Pô, você tá triste, mano? Fica feliz, tá ligado? Se mexe, se move aí, pô. Porque às vezes a pessoa tá triste, ela só quer ficar um tempo triste, sabe? Transformar toda dor em lição, eu acho que às vezes pode virar uma outra forma de ignorar a dor, sabe? E tu ficar remoendo e guardando aquilo sempre. Que é uma coisa que eu faço, que eu tenho, que é assunto para outro vídeo, mas que eu tenho que parar com isso também. Por isso eu não quero chegar a uma conclusão de que tudo acontece por um motivo, sabe? Eu não tenho como saber disso. O que as minhas experiências me ensinaram é algo menor, mas talvez algo mais útil, sabe? Nem tudo que começa como perda precisa permanecer como perda pra sempre. E eu tenho 26 anos ainda, pô. Tipo, eu sou muito jovem. 25. Faço 26 domingo. Tô gravando esse vídeo dia 26. Faço aniversário de 28. Aí eu faço 26 anos dia 28. Eu sou muito jovem ainda, então eu tô tendo uma... Como é que eu posso dizer? Eu tô entrando ainda, né? Eu tô entrando ainda em questão de idade, na minha fase adulta, realmente. Adulto mesmo, sabe? Eu tô saindo um pouco da minha juventude e entrando realmente na minha fase adulta, chegando próximo dos 30 ali, sem que o 30 hoje em dia pra mim, eu acho que é os novos 20. Isso também é um outro vídeo que eu vou fazer aqui também. Mas, enfim, o que eu consigo responder disso hoje, uma conclusão que não é conclusão, como vocês sabem, né? Pra quem assiste o Pensando, a gente já tá no terceiro, Pensando não é uma conclusão de nada, sabe? É só pensamentos mesmo. Pensamentos que eu tenho que eu venho compartilhar com vocês aqui. Eu não agradeço por ter quebrado a perna, porque é uma merda viver com essa incerteza do seu joelho em si. E eu tenho as duas pernas quebradas. Mas eu valorizo todas as pessoas que eu conheci nesses caminhos que se abriram depois disso. Eu não precisava ser demitido pra merecer um emprego melhor. Não precisava, sabe? Mas reconheço que aquela demissão me obrigou a procurar uma oportunidade melhor, que hoje, graças a Deus, mudou toda a minha realidade. Acho que foi na quarta-feira, foi ontem. Eu fui diagnosticado com ceratocone, né? Que é uma doença dos olhos que transforma ele em cone, que aos poucos você não fica cego, mas diminui um pouco o seu aspecto de visão, né? E o meu olho direito tá com 20% só, ou é 10% de visão, não sei o certo. Mas eu penso assim, cara, fiquei triste com esse diagnóstico. Não, eu não tenho ceratocone ainda, calma. Eu não tenho, e nem vou ter. É um pré-diagnóstico, mas esse caso da minha visão aí é 100% verdade. E eu vou falar sobre isso em outro vídeo também, pra você ver. Deu um brainstorm, eu tenho muitas ideias em mente aqui. Se eu não tivesse nesse emprego e eu não tivesse a segurança que hoje eu tenho, que quando eu perdi o meu primeiro emprego, eu não tinha dinheiro guardado. Só que nesse agora, eu guardo dinheiro. E se eu não tivesse todo esse dinheiro, talvez eu não estaria tão tranquilo pra procurar fazer um exame. Porra, foi R$ 597 meu embora, ou foi 530, não sei. Só que era uma grana que eu não tinha nem no que gastar, graças a Deus, pô. Era algo que eu já ia jogar na minha reserva. Então, tipo assim, eu estou nessa condição, só que eu estou muito grato por estar conseguindo lidar com isso por mim mesmo. Isso é muito bom, pô. É muito bom pra mim em si, que foi uma coisa que essa perda me trouxe, sabe? A perda de um emprego, de não ter dinheiro, de não ter segurança, foi uma coisa que eu aprendi com o meu joelho também. Também pode ser que algumas coisas ruins, como eu disse na faculdade, não aconteçam por motivo nenhum, pô. Talvez elas não sejam mensagens, não sejam testes, não sejam etapas cuidadosamente colocadas no nosso caminho. Às vezes o significado demora meses, demora anos, demora muito tempo. Só que olhar pra trás me fez perceber que alguns dos caminhos mais importantes da minha vida começaram em momentos em que na época parecia o fim de alguma coisa. Talvez isso seja até uma sorte, ou graças a Deus. Ou Deus olha muito pra mim e fala assim, esse meu filho merece mais um pouco da minha atenção em si. Tá ligado? É foda falar sobre isso. Então, talvez a pergunta não seja somente por que isso acontece comigo, né? Talvez em algum momento a pergunta também possa ser, agora que isso aconteceu, o que eu consigo fazer com isso, tá ligado? E a vida pode nunca explicar por que certas coisas rolam,
Mas enquanto essa explicação não vem, eu acho que a gente ainda pode decidir o que vai fazer com elas depois.